gente, olha só onde eu tô. Tô passeando nesse centro comercial aqui, ó, todo colorido, cheio de luzes, um monte de outdoor aqui. E eu tô pensando em vocês. Como que pode, né? A gente olha essa paisagem toda colorida e a gente consegue reconhecer um monte de figura geométrica. Hoje é o dia da gente ter aquela percepção sobre os quadriláteros, que são aqueles polígonos, aquelas figuras que possuem quatro lados, né? E aí, pessoal, eu vou dar uma volta aqui, ó, de 360 graus para vocês analisarem essa paisagem comigo, tá bom? Olha só, gente, dando uma olhada geral, olha só, o formato das janelas, a frente dos prédios, a própria pista, né? São figuras planas e a gente consegue reconhecer muitos quadriláteros aqui. Agora, olhando essa faixa de pedestre, cada lista dessa aqui, minha gente, é formada por paralelogramos ou trapézios? Oi, gente! Olha só, saí daquele centro comercial para este centro comercial. Vim aqui para esse lugar, um lugar que eu gosto muito, 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 para falar sobre aquele conteúdo de quadriláteros. Sabe onde que eu tô? Eu estou simplesmente na Times Square. É um lugar com um monte de opções, dá para fazer muita coisa, não só de compras, mas tem lugares aqui muito bacana e eu gosto bastante. Então, vocês sabem o que significa Times Square? Na verdade, vocês sabem o que significa Square? Eu escolhi, né, assim, esse lugar, primeiro porque eu gosto bastante, e por conta do nome também. Vão atrás. E aí, o que vocês acham? Na aula, ao vivo, eu quero saber, hein? Gente, eu vou diminuir aqui um pouquinho, para vocês poderem enxergar o que eu preciso explicar. Esse conteúdo é muito, muito, muito legal. Eu gosto muito, 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 muito. Por isso que eu escolhi aqui um lugar super especial para poder dar essa aula. Primeira coisa, classificação. A gente classifica um quadrilátero quando ele tem quatro lados, quatro ângulos, e ele tem que ser um polígono. Para ser um polígono, ele tem que ser uma figura plana formada por segmentos de retas. Bom, um quadrilátero tem quatro ângulos e quatro lados. O que a gente precisa saber? A gente classifica os quadriláteros em dois grupos. Por isso que eu perguntei para vocês sobre a faixa de pedestre. Aquela faixa de pedestre é do grupo dos paralelogramos ou do grupo dos trapézios? Vamos ver? Olha lá. Eu posso classificar um quadrilátero entre paralelogramos ou trapézios. Bom, os paralelogramos, vou vir aqui para o cantinho. Os paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês. Isso daqui, ó, toim. Isso daqui, ó, toim. São segmentos paralelos. Por quê? Porque eles não se encontram e nunca se encontrarão. Olha só, eles possuem a mesma distância um do outro. Então, eles não se cruzam e não vão se cruzar. Quando eu digo que eu tenho dois pares, um par tem dois elementos. Dois pares, eu tenho isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui se o filtro deixa vocês enxergarem minha mão. Eu tenho isso mais isso. Olha lá, dois pares, eu tenho quatro, tá? Vou continuar aqui minha explicação, ó. São quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Na prática, nós temos isso, olha. Eu tenho aqui uma figura que tem esses pontos A, B, C e D, e eu digo que esses dois lados, os lados AB e os lados CD, olhem aqui o amarelinho, AB e CD, são paralelos. Lembrem que essas duas barrinhas aqui, ó, essa barra dupla, significa que eles são paralelos. E não só eles, eu tenho isso daqui também, ó. Eu tenho que os segmentos AD e BC também são paralelos. Então, eu tenho dois pares. O primeiro par é o amarelo e o segundo par é o vermelhinho, certo? Vamos estudar três importantes paralelogramos. Então, dentro dessa família dos paralelogramos, eu tenho três figuras. O retângulo, o losango e o quadrado. Repitam comigo a palavra losango. Algumas pessoas ainda dizem losangulo, e não é verdade, tá? A gente não pode falar o nome dessa figura assim. É losango, tá bom? Então, olha só, característica do retângulo. O retângulo é essa figura que vocês já estão até acostumados, né? Desde o Fundamental 1 a estudar. E a gente também encontra em várias paisagens, né? A figura do retângulo.
E característica principal do retângulo, ele possui 4 ângulos retos. Observem aqui, ó, em cada ponta eu tenho um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Essa é a característica principal do retângulo. Então, vamos lá. Antes dele ser retângulo, ele era um paralelogramo. Então, um paralelogramo por quê? Porque ele tem 2 pares de lados paralelos. Esse de cima com o de baixo é um par. E de um lado para o outro é outro par. E quando essa figura tem 4 ângulos retos, ele é um retângulo, tá? A segunda figura que a gente vai estudar é o losango. Observem que o losango também possui 2 pares de lados paralelos. Eu tenho este e este, que são paralelos. E os outros dois, este com este. O que a gente tem de importante, de imprescindível como característica do losango? Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho 4 lados iguais. Na geometria, quando a gente se refere a uma medida igual, eu digo que essa medida é congruente. Eu vou escrever para vocês aqui do ladinho, ó. Lados iguais significa medidas congruentes. Medidas congruentes. E a terceira figura é o quadrado. Gente, o quadrado, ele acaba recebendo característica dos dois, tanto do retângulo quanto do losango. Observem bem. Primeiro, um quadrado, ele é paralelogramo, ele possui 2 pares de lados paralelos, o de cima com o de baixo, o de um lado com o outro, e ele tem que ter 4 ângulos retos. Só que a característica de 4 ângulos retos vem do retângulo. Então, ele trouxe lá do retângulo essa característica. Mas também o quadrado tem que ter lados com medidas iguais. Ou seja, os 4 lados são congruentes, possuem medidas iguais. O que a gente percebe aqui? Que eu tenho uma interseção de classes. Pessoal, a palavra interseção, a gente pode entender que seja encontro. Eu tenho um encontro de classes. Vamos observar. Eu tenho que o retângulo tem 4 ângulos retos. O losango tem 4 lados congruentes. E o quadrado, olha só a interseção, ele pega a característica do retângulo e ele pega a característica do losango. Do retângulo é porque ele tem 4 ângulos retos. E do losango é que ele possui 4 lados congruentes. Então, um quadrado possui características do retângulo e do losango. Perfeito. Agora, a gente vai trabalhar com os trapézios. Trapézios também são quadriláteros, mas diferente dos paralelogramos, ele possui somente um par de lados paralelos. Então, se eu perguntar para vocês na aula online, qual é a diferença entre um paralelogramo e um trapézio? A diferença é que os paralelogramos possuem 2 pares de lados paralelos. Já os trapézios possuem somente um par de lados paralelos. Observem bem. Eu tenho aqui, ó, uma figura com A, B, C e D, e esse verdinho, o segmento AB, é paralelo ao segmento CD. Olhem só aqui o sinalzinho, o símbolo de paralelismo. Significa que AB é paralelo a CD. Porém, os 2 outros segmentos, que são azuis, AD e BC, observem bem. Eu vou mudar até a cor aqui, ó, que a gente está trabalhando. Vou colocar aqui um azul claro. Olha só, se a gente aumentar esse lado, ó, vou aumentar aqui, ó. E esse daqui também, olha lá como eles vão se encontrar. Por isso que a gente diz que os lados AD e BC não são paralelos. Observem bem, eles estão inclinados um voltado para o outro, por isso que algum dia eles se encontrarão. Então, eles não são paralelos, tá? Então, vamos repassar? Trapézio possui somente um par de lados paralelos. Nesse caso, eu tenho o de cima e o de baixo. O do lado e do outro não são paralelos, ok? Seguindo aqui na nossa sequência. Nós temos 3 importantes trapézios. Nós também temos 3 tipos de figuras que são trapézios. O primeiro, olha só. O primeiro trapézio é o trapézio retângulo,
Característica do meu trapézio retângulo. Olha só, eu tenho aqui os lados que são paralelos. Deixa eu pintar aqui para vocês. Vamos pegar aqui um amarelinho. Vamos ver. Olha só, esse lado e esse lado são os lados paralelos. Já o de cima com o de baixo, tá vendo que o de cima tá torto, tá inclinado? Eles não são paralelos. Só que tem um detalhe. O trapézio retângulo, ele possui dois ângulos retos. Observem aqui embaixo. Quando ele tem dois ângulos retos, significa que ele é um trapézio retângulo, ok? O nosso próximo trapézio é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele possui lados não paralelos com medidas iguais, ou seja, congruentes. Então, vamos ver? Eu tenho primeiro que marcar os que são paralelos, ó. O de cima com o de baixo são paralelos, eles têm medidas diferentes, tudo bem. A característica do trapézio isósceles são dos lados não paralelos. Eu vou pintar aqui de vermelho. Olha lá. Os lados não paralelos, eles têm medidas iguais. Estão lembrados lá daquele conteúdo de triângulos que a tia Vanessa chegou a falar com vocês sobre o que significava esses tracinhos? Se eu tenho a mesma quantidade de tracinhos, significa que eu tenho medidas iguais. Então, gente, os lados que não são paralelos possuem medidas iguais. Essa é a característica do trapézio isósceles. E por último, tchan, 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 eu tenho o trapézio escaleno. Vocês já ouviram esses três nomes na classificação dos triângulos. Só que agora, esses nomes estão sendo utilizados nos trapézios. Eu tenho o trapézio escaleno. Pessoal, trapézio escaleno significa que as medidas dos lados não paralelos são diferentes. Então, vamos ver? Vou pegar o amarelinho para mostrar os que são paralelos, ó. Esse de cima com o de baixo são paralelos. Tudo bem, não preciso me preocupar com eles. Agora, a gente vai prestar atenção no vermelhinho, que eu vou marcar os lados não paralelos. Olha só. Tom e tom. Olha só, apareceu aqui que eu tenho dois tracinhos e aqui nem tracinho eu tenho. Significa o que é isso? Que eles não possuem medidas iguais. Essa é a característica do nosso trapézio escaleno, ok? E eu coloquei aqui uma atividade. Prestem bastante atenção na nossa atividade que você vai realizar no caderno. Você vai fazer no caderno e você vai mandar a foto para a tia Vanessa. Atenção, concentração. Observe a imagem e classifique os paralelogramos e os trapézios. Eu já estou dando a dica. Aqui, ó, em todas essas figuras existem tanto paralelogramos quanto trapézios. A gente vai analisar a figura A, B e C. Se ela tiver 4 lados paralelos, significa que ela é um paralelogramo. Se ela não tiver, significa que ela é um trapézio. E aí vocês analisam também as figuras D, E, F, G. No caderno, não precisa copiar as imagens. Vocês podem simplesmente colocar a letra e a classificação de cada figura dessa, tá certo? E aqui, gente, a tia Vanessa colocou também, lá no material que vocês têm impresso, né, de PDF, esse mapa mental. Esse mapa mental, ele resume todas as características dos quadriláteros dentro dessas classificações. Então, observem bem como que a gente analisa um mapa mental. Eu tenho aqui a classificação dos quadriláteros e ela é dividida em trapézios e paralelogramos. E aqui, pessoal, vem as características todas que nós falamos, tá bom? Se vocês quiserem imprimir, seria muito bacana imprimir, recortar e colocar no caderno esse quadrinho que vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, tô morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é um conteúdo muito bacana, muito legal. E, ó, a gente se vê na aula gravada para fazer a correção dessa tarefa, tá bom? Ó, muitos beijinhos para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.